Então, a Thaís falou que vai atrasar um pouco. Essa turma tem 4 alunos, então esse vai ser o ônus de dar aula assim para pouca gente, né? O dia que atrasar um pouco aí, a gente vai ter que, vou ter que se virar nos 30, e aí a minha opção aqui é gravar a aula, porque aí os alunos depois têm à disposição, tá? E aí eles podem assistir depois aí, beleza? Bom, é 5h15, tá, Gabriel? Hoje eu fiz uma. Nós vamos ter uma aula que vai ter uma parte teórica. Aí eu só queria apontar aqui uma mudança que eu tive que fazer no plano de ensino, que a Adriela ela me apontou, que eu passei um arquivo para vocês aí do plano de ensino, uma referência, e ela não encontrou essa referência no. Bom, na verdade eu apenas. Essa primeira referência aqui que está na bibliografia complementar, ela se chama Programação em MATLAB para Engenheiros, tá? Esse livro, eu não tinha colocado ele na referência inicialmente, tá? Eu tinha colocado um outro livro, que é um livro com várias ilustrações do livro do Oppenheim, só que em MATLAB. Só que esse livro ele é um livro que não tem na biblioteca de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui um PDF que eu tenho, vou compartilhar aqui no grupo, mas eu não vou poder deixar esse livro, essa referência na bibliografia básica, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então é esse livro aí, ó. Então ele não tá, eu não coloquei ele na bibliografia, tá? Mas ele tem muita ilustração de MATLAB, de sinais. Ele é focado em sinais. Esse autor aí, o Book, né? E Singer, eles eram alunos na época que o Oppenheim dava um curso, e aí eles foram montando tipo uma apostila, porque o livro do Oppenheim não tem muita ilustração em MATLAB. E aí eles montaram esse livro, tá? Eu vou pedir. Aí eu não vou colocar ele lá no Moodle, no site, mas aí tem uma. E tirei ele também da bibliografia básica também, tá certo? Bom, então eu vou dar início aqui, né? A Thaís falou que está entrando aí na sala. Então, essa é a primeira observação que eu queria passar aí para vocês, né? E a outra, nós vamos. Você está em qual período, Gabriel? Eu tô atualmente no nono. Nono, então você está mais avançado no curso aí, tá? Então, muitas coisas que eu vou falar aqui é bem provável que você já ouviu, né? Lógico que a gente vai estar passando aqui com foco em sinais, mas aí no final, aí eu vou, né? Tem, como assim, teoria de controle, quem já fez teoria de controle 1, quem já fez teoria de controle 2, normalmente já teve oportunidade, né? Por exemplo, quando falar com você de sistema linear, princípio da homogeneidade, você fatalmente você já ouviu isso aí em algum lugar, tá? Mas como eu tenho que seguir um script aqui de passar a classificação de sinais, né? A vantagem é que muitas coisas que eu vou falar aqui você vai entender e vai ser uma oportunidade boa de tirar alguma eventual dúvida, tá certo? Mas enfim, e como os alunos do curso estão espalhados, né? Teve até um aluno que ele saiu que ele falou, ó, Geraldo, professor, eu estou muito no início do curso, então eu não fiz nem matemática aplicada ainda. Então eu vou preferir deixar para uma próxima oportunidade, realmente, né? Porque se ele não fez matemática aplicada ainda, tem muita coisa que eu vou falar aqui que ele vai ter dificuldade, tá certo? Um outro detalhe, pessoal, que aqui do lado da minha casa passa uma rodovia, né? Esse horário 5h20 é o horário meio que aqui perto das mineradoras, eu estou aqui no distrito, né? Vila Samarco. Então é o horário que o pessoal está voltando para casa. Então, se estiver muito barulhento aí, vocês, por favor, vocês me avisam, tá certo? Bom, eu compartilhei com vocês aí um arquivo, né, que eu escrevi aqui no meu caderno. Normalmente eu passo isso aí no quadro para os alunos e vou explicando, tá certo? Só que em função aí do nosso regime aqui, não tem como eu passar para vocês, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro, para a gente dar uma pincelada aqui em alguns conceitos. Eu vou mostrar isso aí no MATLAB, tá? E depois eu vou passar aqui para usar o livro do Latte,
né? Que esse conteúdo aí foi montado em cima do livro do Lattes, tá? Então, esse conteúdo aí, essa referência aula 4, 8/3/2019, é porque eu dava esse curso em um outro momento, tá certo? Bom, então aí, pessoal, a primeira coisa que eu estou dizendo aí é o seguinte, tá vendo legal aí, Gabriel? Ah, não compartilhei a tela, né? Desculpa. Não fiz o compartilhamento, peraí. Bom, deu para ver o compartilhamento aí, Gabriel? Sim, estou vendo agora. Beleza. Você já ouviu falar o que é uma exponencial complexa, Gabriel? É uma exponencial com números complexos no seu fator, né? Um número com parte real e imaginária. Tem isso aí mesmo. Você já chegou a implementar alguma coisa? Já viu algo a respeito relacionado, por exemplo, ou a controle ou alguma coisa desse tipo? Não, eu estudei isso só acho que é matemática aplicada, Uhum. mas eu não consegui ver em nenhuma matéria assim, em outra matéria não. Tá. Então, toda vez que a gente falar assim, o que é uma exponencial complexa, tem a ver com isso que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Eu vou falar a vocês, né, porque você está online aí, a Thaís está entrando, mas aí eu não sei se os outros dois colegas vão participar hoje, tá certo? O que acontece? Seja, né, a função, eu estou falando aqui, ó, seja a função exponencial, onde eu tenho e elevado a st, tá? Só que esse s, ele não é um número real. Na verdade, esse S ele é geralmente um número complexo, dado por. Então, ele colocou aqui, ó, S é igual. Eu tenho uma parte real, sigma mais J ômega. Tá certo? Então, esse expoente aqui não é um número real simples. Ele é um número, né? O S não é um número real. Ele é um número que normalmente ele vai ter as duas partes, real e imaginária. Tá certo? Bom, qual a conclusão que a gente chega aqui, pessoal? Se eu pegar esse número e substituir esse E elevado a ST, eu vou fazer a substituição. Ó. Isso aqui vai ser um E elevado ao sigma mais J ômega T. Tá? Então, esse E elevado a sigma mais J ômega T, eu vou separar ele aqui. Ó. Vai ser E elevado a um sigma T, que multiplica um E elevado a J ômega T. Tá certo? Aí, ô Gabriel, eu vou fazer uma substituição, tá? O Euler, né? O Euler, ele fez uma... Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês. Quando você fala a relação de Euler para exponencial e seno e cosseno, abri tanta coisa aqui que agora... A relação de Euler, ele diz o seguinte, ó. Espera ele abrir aqui, tá? Então, toda vez que você olha assim, qual é a relação de Euler? A relação de Euler, ele diz o seguinte, um E elevado a J θ, forma de... Então, ó, a fórmula de Euler, ele diz o seguinte, relação, ele diz o seguinte, um E elevado a um J θ, isso aqui é igual a um cosseno de θ mais J seno de θ. A relação é essa, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Primeiro a gente vai usar essa relação. Aí eu vou mostrar aqui no MATLAB, vou mostrar as consequências aqui para a gente em sinais. Depois eu vou lá na revisão matemática e vou mostrar, porque isso aqui a gente usa aquela série de potência. Série de Taylor, série de Maclaurin, tá? Isso aqui vem lá dos fundamentos da matemática. Mas eu vou mostrar a aplicação aqui primeiro, aí depois a gente volta nesse ponto aqui, tá certo? Isso aqui, vamos imaginar. Teorema de Pitágoras. Deixa eu só ver se a... Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, né, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, tá certo? Então, essa relação aqui é uma relação importante para nós e da matemática. Eu vou fechar o meu WhatsApp aqui, pessoal, e aí se alguém chamar aí no grupo, porque senão vai ficar apitando, aí pode ser que tenha hora que atrapalhe vocês aí.
Então, essa que é a relação importante para nós, tá? Então, eu vou voltar lá na minha ilustração. O que isso implica em sinais, pessoal? Eu vou pegar esse E elevado a sigma t e vou deixar ele multiplicando. E aqui a parte imaginária, né, a parte imaginária do número vai ser cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá certo? Então, vocês vão lembrar o seguinte, quando eu perguntar assim, o cosseno de ômega t, né, mais j seno de ômega t. Então, a parte real do número está aqui nesse cosseno de ômega t. E a parte imaginária está esse seno de ômega t. Aqui já vem um ponto importante para nós. Quando a gente fala assim, no final, na exponencial complexa, o cosseno ele escala na parte real do número. Por causa disso, ó, o cosseno está partindo na parte real. O seno, ele escala na parte imaginária. Por que a gente diz isso? Porque ele está multiplicando o j aqui, ó. Tá certo? Ele está multiplicando o j. Bom, algumas relações importantes. Então, eu afirmei, né, desmembrei isso aqui nessa fórmula, e aí algumas informações importantes. Assim como a gente tem lá se você pegar lá no apêndice de um livro, ou lá no, né, apêndice A, apêndice B, nos livros de matemática, vão ter as relações de série de potência, série de Maclaurin, tá? Então, lá nós vamos buscar essa relação que é a fórmula escreve Euler, mas a gente fala Euler, né? E elevado a j θ igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Essa que é a relação que a gente precisa, tá certo? Tem algumas outras relações, pessoal, que são essas aqui de cima. Aqui, quando eu mudo, em vez de mais, eu mudo para menos, em vez de cosseno de θ mais j seno de θ, vai ser cosseno de θ menos j seno de θ, tá? E tem uma outra que diz que só, se você quiser isolar o cosseno nessa fórmula, tá? Tem uma jogada aqui que a gente faz, que cosseno de θ é meio que multiplica E elevado a jθ mais E elevado a menos jθ, tá? E o seno de θ é 1 sobre 2j que multiplica E elevado a jθ menos E elevado a menos E elevado a menos jθ, tá? Eu escrevi pular aqui para não agarrar muito aqui nessa parte agora, como eu falei, porque eu vou apontar para vocês, né, na demonstração matemática dessas relações aqui. Mas, no geral, são relações que a gente tem numa tabela. A gente pode usar a tabela para isso aí. Bom, o meu scanner aqui não ficou muito bom nessa parte, não, mas eu vou pedir um pouco de paciência aí, tá? Porque lá no livro esse negócio aí está perfeito. Então, seja um número complexo, então, z igual a mais jθ, tá certo? O que acontece? Os números A e B, né? A é abscissa e a ordenada é de Z, tá? O A é abscissa, né? E o B, desculpa, é ordenada de Z. São a parte real e a parte imaginária de Z. Eles também podem ser expressos como, se você for lá no MATLAB, escrever Z igual, então se eu colocar assim, ó, Z igual A mais J vezes 3. Então, isso aí vai dar um número complexo. Opa! Isso aí vai dar um número complexo, tá certo? Então, lá, 2 mais... O MATLAB, ele usa a notação I, né, em vez do J, então você pode usar as duas letras aí. Bom, se você digitar lá real, Z, vai retornar o 2, e meg, Z, ele vai retornar o 4, né? Aí existem alguns conceitos importantes que eu vou explicando aqui, e depois vai ter uma parte mais básica, mas a gente vai pegar na parte que interessa para a gente. O valor absoluto é o módulo, né? O valor absoluto é a parte real ao quadrado, mais a parte de imaginário ao quadrado, e você tira a raiz quadrada disso tudo. É o ABS aí, tá? E o ângulo que na notação fasorial, dizer, você vai digitar ângulo. E esse valor do ângulo aí deu um valor em radiano, tá certo? Se você quiser que ele apareça em graus, você multiplica por 180 e divide por π. Então, é o ângulo relacionado a 63 graus,
tá certo? Então, são alguns conceitos importantes aí para a gente, tá? A representação em número... Ô, Gabriel, eu vou pedir desculpa aí tá dando para acompanhar aí, do jeito que tá aí? É só essa página que ficou ruim. Sim, tá dando para ver, sim. Tá, então tá Eu tô bom. conseguindo ver aqui. Beleza, Thaís, bom que você entrou aí. Agora 50% da turma está presente. Me deu até uma. vou até pegar uma água aqui, só um minutinho. Perdão pelo atraso. Não é precisa pedir perdão, não. O negócio é que a turma só tem 4 alunos, então, na hora que os alunos Eu demoram. fiquei sem computador na semana passada. Não, O computador teve que formatar. Aí eu consegui pegar isso agorinha. Tá bom. Não, mas eu estava esperando você mesmo, tá? Só um minutinho. Eu vou desligar, eu vou pegar uma água aqui, só um minuto, tá? Tô voltando aqui. Tá bom. Bom, pessoal, voltei aqui. Bom, essa representação de um número, né, do número complexo, então ele tem aqui o número A, B, aqui é o módulo do B, tá? Do módulo desse número. Esse módulo aqui eu vou chamar aqui de Z, é a distância desse número até a origem, que é esse R aqui desse segmento. Bom, o conjugado seria esse Z estrela, eu vou manter aqui a parte real do número e eu vou inverter o sinal aqui da parte imaginária, tá certo? Bom, os números complexos, né, eles também podem ser expressos em termos de coordenadas polares. É o que ele está dizendo. Ó. Se R, θ são as coordenadas polares de um ponto Z igual a mais JB, então quer dizer que o A é igual a R cosseno θ, né? E Z, né, eu posso dizer que aqui, na verdade, ele cortou um pedaço, mas tem B igual a R seno θ, tá? Aí ele diz o seguinte, e Z igual a A mais JB. O A eu vou substituir pelo R cosseno θ,
E o B eu vou substituir pelo R seno θ, tá? Vou colocar aqui o R em evidência, então vai ficar R igual cosseno θ mais J seno θ, tá certo? Então aqui, pessoal, o que acontece? A fórmula de Euler, ele afirma, usando a fórmula de Euler, né? Nós podemos pegar essa parte que está entre parênteses e substituir pelo E elevado a Jθ, que foi o que eu expliquei no início, né? Então, eu vou chegar, a fórmula de Euler afirma que E elevado a Jθ é igual a cosseno θ mais J seno θ, tá certo? Então, tem uma prova com série de Maclaurin lá na página 21. Daqui a pouquinho nós vamos passar por ela, né? Não vou parar para explicar isso aqui, mas a gente usa só a relação, tá? Então, o que a gente faz? Usando a fórmula B2 e B3, tá? Usando B2 e B3, aliás, B2 e essa fórmula B2 aqui, tá? Porque ficou com o mesmo rótulo, R cosseno θ mais J seno θ, e a B3, que é a relação de Euler, nós vamos falar que Z igual A mais JB vai ser igual a R vezes um E elevado a Jθ. Então, essa aqui é a notação fasorial para esse número complexo aqui, ó, tá? Esse R, na verdade, ele é a distância daquele número Z à origem, tá certo? Ele é essa distância. E aí o E, o Jθ aqui, o θ que a gente chama que é o ângulo que esse número está fazendo com o eixo horizontal, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, portanto, vou baixar isso aqui, portanto, o número complexo Z pode ser representado na forma cartesiana, que se for igual a R igual a JB, ou na forma polar, que é R que multiplica um E elevado a Jθ, sendo o A igual a R cosseno θ, o B é igual a R seno θ, o R vai ser a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, e o θ vai ser tangente a menos 1 da parte imaginária B sobre a parte real A. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, observem que R é a distância do ponto Z à origem. Por esta razão, R é chamado de módulo, ou valor absoluto de Z. Tá certo? Aqui eu acho que não tem nenhuma novidade para vocês, mas o que acontece? Sendo representado por, você coloca a barrinha do Z, né? Que seria a distância, o módulo. Similarmente, θ é chamado de ângulo de Z e é representado por aqui a fase, ó. Tem tipo esse sinal aqui, né? E, portanto, aí nós temos, ó, o módulo de Z é R e a fase é Z, tá? Então, a maneira que a gente chama isso aqui, né? Z igual, eu vou colocar o módulo de Z, que multiplica um E elevado a J, e aí a fase de Z, né? Aí tem algumas outras relações, que são as seguintes. 1 sobre Z, né? 1 sobre Z é 1 sobre R, que multiplica E elevado a Jθ, 1 sobre R, e aí se eu passar esse Jθ para cima, vai ser E elevado a menos Jθ, tá? Que vai ser igual 1 sobre R, que é o módulo de Z, né? Que multiplica um E elevado a menos JZ, tá? Se eu quiser aplicar a relação para o conjugado, Z conjugado de Z vai ser Z estrela, vai ser igual a menos JB, R que multiplica E elevado a menos Jθ, vai ser módulo de Z, e aí vai ser E elevado a menos Jθ. Tá certo? Bom, aí tem algumas considerações importantes, né? Quando eu estiver fazendo uma soma, Z mais o conjugado, eu jogando aqui nessa fórmula, e essa relação, esse menos JB, se a gente fizer, vai dar um resultado que é igual a 2 vezes A, tá? Seria 2 vezes a parte real de Z. Sempre que eu somar um número complexo pelo seu conjugado, vai ser, eu estou multiplicando, o resultado é 2 vezes a parte real de Z. Quando eu estiver multiplicando, Z vezes Z estrela, isso é a mesma coisa que eu pegar o módulo e elevar ao quadrado, tá certo? Desse número. Bom, aqui, essas identidades aqui são as identidades que nos interessam, tá? Então, quando
quando a gente tiver, vai chegar uma hora que nós vamos usar algumas simplificações que vão sair dessa figura aí, ó, tá? O que é importante dessa figura aqui, pessoal? O número 1, o número complexo 1, ele é um número que tem o 1 mais 0j, tá certo? Esse número menos 1 é menos 1 mais 0j, tá? Bom, para eu sair desse número 1 aqui, pessoal, e chegar nesse próximo número menos 1, eu faço um deslocamento de um ângulo π, tá certo? Para eu sair desse 1, ou eu posso fazer um deslocamento menos π, que é um ângulo de 180 graus. Tá certo? Tá acompanhando aí, ô Thaís? Tô sim, professor. Então, olha lá. E a coordenada J aqui? Se eu fosse representar esse J aqui de cima, seria um número com a parte real 0 mais J, 0 mais J, porque ele está na parte positiva do número. E esse número menos J embaixo, eu não coloquei o pontinho aqui não, seria o número 0 menos J, tá certo? Bom, para eu sair desse 1 aqui e ir para esse J, eu vou transladar aqui de um ângulo π sobre 2, de 90 graus. Para eu sair desse 1 aqui e ir para esse menos J, eu vou transladar de um ângulo menos π sobre 2. Tá certo? Então, agora, qual que é a conclusão que a gente vai chegar dessa figura aqui? Tá logo aqui abaixo, ó. Se eu usar no plano complexo, R, que multiplica E elevado a J θ, o número menos 1 está a uma distância unitária da origem, né? E possui um ângulo π ou menos π, que foi isso que eu acabei de falar. Não é isso, lá? O menos 1 aqui, ó, o módulo dele para a origem é 1. Mas o ângulo dele ou vai ser π ou vai ser menos π, que é isso que ele falou aqui, ó. No plano complexo, R, né, elevado a um EJ θ, o número menos 1 está a uma distância unitária da origem e possui um ângulo π ou menos π. Então, aí ele diz o seguinte, na verdade, qualquer múltiplo ímpar do ângulo mais ou menos π vai ter essa relação. Concorda? Porque olha só, se eu voltar aqui, 1π, 2π eu volto no 1, mas 3π eu volto lá no menos 1 de novo. Então, o que ele está dizendo, ó, qualquer valor ímpar de π aqui, eu vou estar sempre nesse menos 1. Então, na verdade, qualquer múltiplo ímpar do ângulo mais ou menos π, portanto, o módulo, esse número 1 elevado a mais ou menos jπ, sempre vai ser igual a esse número menos 1. Esse número menos 1 aqui, ó, que está do lado esquerdo, na notação usando exponencial complexa, ele vai ser um E elevado a jπ, mais ou menos. O módulo dele é 1 e o E elevado a menos jπ, que é esse lado mais ou menos jπ. Isso vai ser igual a menos 1. Tá? Na verdade, eu posso generalizar isso falando que qualquer um E elevado a mais ou menos jnπ vai ser igual ao número menos 1, aquele número menos 1 complexo lá, desde que esse n seja um inteiro ímpar. Acompanharam o raciocínio aí, o Gabriel? Acompanhou aí, Thaís? Tô sim, professor. Então, o menos 1 aí é referência ao menos 1 complexo, tá? Beleza? Então, na hora que ele fizer algumas simplificações que a gente vai ver lá no processamento de sinais, isso aqui vai ser importante para a gente. Quando eu falar para vocês aqui, ó, aqui eu usei a relação tabelada que um E elevado a jnπ é um número menos 1, é uma simplificação.
independente se for mais ou se for menos. Tá certo? Eu vou simplificar isso e vou colocar menos 1. Agora, nós vamos usar a mesma analogia para o número 1. O número 1, quando ele diz assim, ó, o número 1, por outro lado, né, também está a uma distância unitária da origem. Só que ele possui um ângulo 2π. Seria um número par de π, né? Porque, olha lá, se eu voltar lá na figura lá em cima, o 1, o 0π está em cima dele. Se eu for 1π, 2π, eu volto nele de novo. 3π, 4π, eu volto nele de novo. Então, o que ele está me dizendo é que o número mais 1, o número 1, por outro lado, também está a uma distância unitária da origem, mas possui um ângulo 2π, ou 0π, ou 2π, ou 4π. Aliás, qualquer ângulo mais ou menos 2nπ, aliás, qualquer ângulo mais ou menos 2π. Portanto, o que ele está dizendo? Ó, E elevado a mais ou menos J2nπ vai ser igual a 1. Sempre é o número 1. O módulo aqui eu não representei porque é o 1, é o próprio 1. Então, na verdade, esse n aqui é um n inteiro. Se esse n aqui for um número inteiro, né? Como ele está multiplicando por 2 aqui, ó, sempre vai dar um número par. Olha lá, porque o n é 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Vai dar, né? Elevado a 0 vai dar 1. O n é 1. 2 vezes 1 dá 2. 2π. Então, vai ser o próprio 1. O n é 3. 2 vezes 3 vai dar 6. O n é 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, é um número par de π. Então, se ele tiver com lado ou mais ou por menos do ângulo, sempre vai ser o número 1. Tá certo? Então, olhando nesse plano aqui, ó. Tá certo? Olhando nesse plano. Então, eu fiz uma analogia aqui, pessoal, usando um ângulo que seria π. Mas, agora eu vou fazer a mesma analogia usando um ângulo que seria π sobre 2. Tá vendo que tem um ângulo π sobre 2 aí, ó? Se eu sair do 1 e for em 1 vezes π sobre 2, eu vou bater em cima do j, tá? Mas, se eu for 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes π sobre 2, eu vou bater no j, de novo. Se eu for 5, 6, 7, 8, 9... 9 vezes π sobre 2, eu vou bater em cima do j de novo. Então, eu vou precisar de uma outra relação, que vai ser com relação aos ângulos π sobre 2. Então, olha lá, usando a mesma analogia para o número j, tá? O número j, ele está à distância 1 da origem, e ele está fazendo um ângulo de π sobre 2, com o eixo horizontal. Então, o E elevado a Jπ sobre 2, ele é o número J. Tá certo? Ele é o J. E um E elevado a menos Jπ sobre 2, ele é o menos J. Né? Mais J está para cima, menos J está para baixo. Na notação fasorial, ele é esse número aqui. Ó. Não precisa representar o módulo, porque o módulo é o menos 1. O módulo do menos 1 vai dar o próprio 1. Tá? Mas aí o que ele faz aqui? Logo, um E elevado a mais ou menos Jπ sobre 2, ou vai dar o mais ou menos J, tá certo? Mas usando um valor qualquer de ângulo, uma quantidade qualquer, são essas relações aqui, ó. De fato, um E elevado a mais ou menos Jnπ sobre 2, Jnπ sobre 2, vai ser igual a mais ou menos J. Quando esse n for 1, for 5, for 9, for 13, e assim por diante. Sempre somado de 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Tá? Ou se a gente tiver no sentido contrário do fasor, que seria no sentido anti-horário, ele vai ser menos mais j. Tá? Se o n for 3, 7, 11 e 15. Tá certo? Então, essas relações aqui, pessoal, são tabeladas, tá?
Mas a gente usa isso aqui para quê? Na hora da gente fazer as simplificações lá, na hora de fazer os cálculos da representação dos sinais. Ora em representação para sinal usando série de Fourier, ora usando a representação para série de Fourier em tempo contínuo ou tempo discreto. Tá? Bom, outras conclusões. Tem uma conclusão dele aqui, que o limite de um E elevado a alfa mais jt, quando t tende a infinito, né, vai dar essa simplificação, tá certo? Vai ser E elevado a alfa t vezes E elevado a j ômega t. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, porque lá no livro está explicando melhor isso aí. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês de 2 pontos aqui, ó, no que interessa para a gente aqui, para a nossa disciplina. Eu compartilhei com vocês aí um arquivo escrito assim, um arquivo do MATLAB. Então, um arquivo zip aí do MATLAB. Eu vou ter que voltar aqui Então, eu queria que vocês descompactassem esse arquivo aí do MATLAB, tá? E nesse arquivo do MATLAB, está escrito MATLAB com sinais. E nesse MATLAB com sinais, está escrito assim, números... sinais básicos, espera aí. Eu vou parar de compartilhar aqui, pessoal, porque, na verdade, esse exemplo é da exponencial complexa, tá? E eu tenho que procurar. Eu separei aqui antes da aula e agora eu estou com dificuldade de encontrar ele aqui. Só um minutinho que eu estou... Acabei de abrir o arquivo, né? E agora... Só um minutinho aí. Ah, tá. Beleza. Nesse arquivo que eu compartilhei com vocês aí, pessoal, eu compartilhei o arquivo com... Tem 3 módulos. Eu vou melhorar esses arquivos, tá? Então, como eu estou preparando isso aí para melhorando essa organização desses arquivos, então eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência aí, tá? Mas nesse módulo 2, essa prática aí, ó, tem aí um módulo que eu chamei assim, laboratório, sinais básicos. Módulo 01, sinais básicos, tá? Esse sinais básicos tem um arquivo chamado prática. Então, o roteiro prática 2. Esse roteiro prática 2, esse arquivo que está aberto, que eu estou mostrando ele para vocês aqui, ó. Então, tem coisas aqui que vocês já sabem, né? O Gabriel, por exemplo, já está mais avançado no curso. Então, com certeza, ele já viu isso aí em algum momento, tá? Então, eu coloquei aqui, usando a representação lá do LAT, tá? Então, se vocês forem acompanhando lá, a representação de um número complexo, né? Se eu colocar esse número aqui, ó, Z igual a 2 mais J vezes 3. Se eu for lá no MATLAB, então, e digitar isso aí, ó, se eu digitar real Z, vai aparecer a parte real, imaginário vai aparecer a parte imaginária, ângulo e o valor absoluto. Tá certo? Então, se eu jogar isso aí no MATLAB, vai aparecer os valores aí para mim. Lembrando que o MATLAB ele dá esse ângulo em radiano.
Se você quiser que ele apareça em graus, tem que multiplicar por 180 e dividir por π, tá? Mas o que eu preciso mostrar para vocês aqui por enquanto, é isso aqui, ó. É a parte 2. Essa parte 2 aqui, pessoal, eu quero simular um sinal que é exatamente essa relação. Bom, eu vou desligar aqui o WhatsApp, porque senão eu não consigo terminar isso com vocês. Bom, eu preciso voltar lá naquele slide que eu passei para vocês para explicar aquela relação enquanto 3 exponencial complexa. Eu preciso explicar essa relação aqui, ó. Então, olha lá, esse E elevado sigma t, E elevado a sigma t, que está multiplicando um cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá? Eu tenho dois sinais aqui, ó. Eu tenho um E elevado a sigma t, que está multiplicando um cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá? Bom, aí vocês vão pegar aí para mim no módulo 2, abrir o MATLAB, e aí está escrito assim, roteiro prático 2, sinal com uma exponencial complexa. Tá certo? Sinal complexo. Bom, estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Então, ô Thaís, primeiro nós vamos rodar esse exemplo 4. Nós vamos rodar esse exemplo 4 aí. Se eu pegar esse script 4, eu vou colar ele a partir desse clear all. Professor, Sim. só uma dúvida aqui, que na última aula eu não consegui participar, aí eu estava fazendo a gravação. Eu lembro que a frequência de amostragem, você tinha colocado um número, aí você tinha começado a explicar como você conseguiu ele, que era uma fase trifásica, aí você multiplicou com 60 Hz e o resto eu não lembro. Tá, eu volto nisso aí. Eu volto. Não, tá, mas minha dúvida é, tipo assim, igual, aqui você já mudou o valor. O número. Isso. Aí toda vez que a gente for fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer algum cálculo, como é? Que eu fiquei muito sem entender isso. Tá, isso aí vai depender da quantidade de pontos que você quer no seu vetor temporal, do tempo. Do tempo, tá? Tá bom. Na aula passada, eu peguei a frequência de 60 Hz, tá? 60 Hz são 60 senoides em um segundo, correto? Isso. E um bom número na engenharia elétrica, assim, por exemplo, imagina o seguinte, você fez um desenho lá no papel de uma senoide. Quantos pontos seria um bom valor para você representar essa senoide? Eu posso colocar 1.000 pontos, 10.000 pontos, uma quantidade qualquer de pontos, tá certo? Aliás, qualquer não, depois a gente... Se você pegar 60 Hz, 256 pontos em cada senoide é um bom número. Ah, não entendi agora. Então, olha lá, 256 vezes 60, quantos pontos? Porque assim, a gente fica nessa dúvida, né? 256 vezes 60 vai dar um número aí, ó. Vai dar um número que você utilizou mesmo. 15.360. 15.360. Se for trifásico, se for 3 fases, você vai multiplicar por 3. Por quê? Porque ele tem que dar uma quantidade de pontos por fase. Aí dá 46.080 pontos. Esse número 20.000, eu te confesso que eu peguei ele aleatório aí. Não, tá bom. Tá? Eu peguei Mas consegui entender a utilização dele. É que eu tava sem entender, mas eu entendi. Muito obrigada. Tá. Então, o que eu fiz? Ó, se eu rodar esse script aí do jeito que ele tá, igualzinho, eu vou dar um Ctrl+C nele e vou jogar ele no MATLAB. Ele vai plotar um sinal aí. Ele vai plotar um sinal aí. Ele vai demorar para mim um pouquinho aqui, tá? Porque são muitos pontos e ele está projetando. Esse sinal que vocês estão vendo aí, pessoal, é um sinal que está com amplitude 1. Ele é um sinal de 60 Hz. Na horizontal aqui eu coloquei de 0 a 1 segundo. Se eu der um zoom aqui, ó, se eu vier aqui no MATLAB e der um zoom,
É um sinal senoidal, tá vendo? É um sinal senoidal. E esse sinal, além dele ser senoidal, ele é um sinal periódico. Ele é um periódico, tá certo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Vamos analisar esse script aqui mediante essa relação que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. Eu coloquei, esse sinal foi montado, eu montei isso aqui no MATLAB, tá? Eu tenho dois sinais, um E elevado a um sigma t, e eu tenho um outro sinal que está sendo montado com cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá certo? Então, ó, esse sigma t aqui, olha o que eu fiz lá na representação do MATLAB. Como é que eu fiz ele lá? Ó? Só um minutinho. Essas aulas online, então, era que ela faz a gente passar uns apertos. Então, olha só. O clear o CLC, o close all padrão do script. Fiz um vetor temporal. Chamei de FS aqui. O FS é da frequência de amostragem. Na verdade, o S vem de sample. Eu coloquei 20 mil pontos. Declarei um vetor tempo, que eu fiz assim, ó, de 0 até FS menos 1. Eu quero uma quantidade de pontos que seria 19.999. E aí eu dividi pela própria frequência de amostragem para dar um passo de 0 até o próximo valor, que seria esse 19.999 dividido por 20 mil, e ele vai fazendo isso. Ele criou um vetor temporal de 20 mil pontos, 20 mil espaçamentos. Como ele começa o primeiro espaçamento em 0, aí o último espaçamento vai ser relativo ao 19.999. Aqui que está o detalhe. Definição do número complexo. S igual a θ mais J ômega. Então, o que eu fiz? Ó, θ igual a 0. Coloquei aqui o θ igual a 0. Fiz uma frequência igual a 60. Fiz um ômega igual 2 vezes π vezes a frequência. Isso aqui é um sinal de 60 Hz da rede da CEMIG. O sinal de 60 Hz da rede da CEMIG vai dar 2πf, a minha frequência é de 60 Hz. Então, o meu sinal aqui, pessoal, o sinal aqui que está aqui, ó, ele é esse valor que está nessa notação aqui, ó. S igual, olha lá, E elevado θ que multiplica T. Um E elevado a aquele θ é um sigma t, tá, pessoal? Só que eu não coloquei com o mesmo nome de variável. Seria E elevado a sigma t. Lá eu usei θ. O nome da variável meu lá, esse sigma aqui lá ficou com o nome θ. Que multiplica, né? Que multiplica cosseno de ômega t, que é essa parte do cosseno do ômega t, mais j seno de ômega t. Mais j seno de ômega t. Tá certo? Bom, o que implica isso aí, pessoal? Eu rodei esse negócio aí e coloquei sigma igual a 0. Olha lá, coloquei sigma, θ igual a 0. Θ igual a 0 aí nesse valor. Aí esse primeiro deu esse senoide que vocês viram aí de amplitude 1. Tá certo? De amplitude 1. Bom, agora, no exemplo 5, o que eu fiz? Eu mantive o mesmo script, só que eu coloquei um θ com j igual a 2,5. E aí eu vou pegar esse script aqui e vou mandar executá-lo. O que vai acontecer na hora que eu rodar esse camarada aí? Então, olha o que apareceu aí agora na tela. Eu tenho dois sinais, que aquele é elevado a sigma t, só que ele está fazendo uma multiplicação, está sendo multiplicado por aquele cosseno. O cosseno mais j seno de θ, pessoal, se a gente voltar lá no início da demonstração lá da exponencial complexa, essa parte aqui, ó, é a parte só relativa à parte imaginária do número. Olha lá, porque o E elevado a st
vai ser igual a E elevado a sigma mais J ômega T. Aí eu fiz um E elevado a sigma T, que é essa parte que está multiplicando, mais um E elevado a J ômega T. Então, essa parte que está entre parênteses, ela está associada só à fase dessa exponencial. E esse E elevado a sigma T está relacionado à parte real. Então, eu estou mexendo apenas no valor desse sigma. Quando eu peguei esse sigma, como é que eu faço para manter esse sigma igual a zero? Né? Se eu jogar sigma igual a zero aqui, ó, E elevado a sigma T vai dar zero. Um número elevado a zero vai dar 1. Então, quer dizer que esse cosseno, esse J seno, eu vou conseguir representar qualquer número periódico. Qualquer número periódico com isso que está dentro de parênteses. Porque lá na frente, a gente vai ver lá no Fourier, ele diz que qualquer número periódico, eu consigo montar esse número periódico com uma representação de seno e de cosseno, com uma soma de cosseno e uma soma de seno. Tá? Quando eu quiser que esse comportamento seja crescente, esse valor desse sigma aqui, ó, isso aqui vai dar um comportamento de um sinal monotônico. Se esse sigma der zero, for um valor maior que zero, vai dar esse comportamento que vocês acabaram de ver aí, ó. Vai ser um comportamento crescente, um envelopamento crescente. Se você quiser colocar esse sigma menor que zero, vai ser um envelopamento, ó. Aí é o próximo, olha lá, sinal envelopado com dinâmica decrescente. Então, o que eu fiz aqui, ó? Em vez do θ estar com valor positivo, eu fiz o θ com valor negativo. Então, se eu rodar esse valor aí, ó, ele vai dar... Então, ele deu um envelopamento negativo. Tá certo? Bom, o que acontece, pessoal? Então, o que acontece para eu criar os meus sinais de acordo com a minha necessidade em processamento de sinais? Eu tenho uma base, que é uma base muito boa para produzir esses sinais, que é isso aí, ó. Qualquer sinal periódico, eu crio esse sinal periódico com uma soma de cosseno e de seno. O Fourier me disse isso. Nós vamos aprender as regras, como é que a gente faz isso em sinais. Lá na matemática aplicada, o pessoal mostrou para vocês alguns sinais básicos, usando os sinais mais simples, que seria cosseno e seno, dente de serra, né? E vocês tinham que fazer o cálculo daqueles coeficientes da série de Fourier. Vocês tinham que fazer esse cálculo lá. Nós vamos continuar precisando fazer esses cálculos. Só que nós vamos focar mais nos sinais discretizados. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui mais simples, né? Que seriam os sinais contínuos no tempo. Aí, quando eu falo que é o sinal contínuo no tempo, eu estou falando que é série de Fourier de tempo contínuo. Tá? Série de Fourier de tempo contínuo é para sinal periódico no tempo contínuo. Tá certo? Bom, quando o sinal é não periódico, pessoal, o sinal não periódico ele é um caso particular de um sinal periódico. A série de Fourier, ela não consegue resolver para a gente. Mas eu, usando um artifício que eu vou mostrar para vocês mais para frente, foi criado a transformada de Fourier de tempo contínuo. Então, o tempo contínuo, o sinal contínuo no tempo, se ele for periódico, a gente consegue montar esse sinal como uma soma de senos e cossenos. Tá? Se o sinal for não periódico, aí vem o conceito que é a transformada de Fourier. Tá certo? Bom, e se eu estiver trabalhando com um sinal discreto no tempo? O sinal ele é periódico, só que ele é discreto no tempo. Aí nós vamos ter a série de Fourier de tempo discreto. Série de Fourier de tempo discreto. E se o sinal for não periódico? Aí nós vamos ter a transformada de Fourier de tempo discreto. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Lógico que nós vamos amarrar isso mais em processamento de sinais. Só um minutinho, tá? Para a gente acostumar com essas nomenclaturas aí. Então, ó.
CAT 332, né? Ilustração 1. Encontro 4, ilustração 4, ilustração 1. Então, o que o Fourier falou lá é o seguinte: qualquer sinal periódico, sinal periódico no tempo contínuo, sinal periódico no domínio do tempo contínuo. Sinal analógico, né? Sinal periódico no domínio do tempo contínuo. Como é que a gente reconstrói esse sinal? Nós vamos reconstruir esse sinal usando série de Fourier, que é o capítulo 3 do livro, série de Fourier de tempo contínuo. O sinal, pessoal, é não periódico. Sinal não periódico, mas ele é do tempo contínuo. Sinal não periódico, de tempo contínuo. Aí nós vamos aplicar uma técnica, sinal não periódico de tempo contínuo. Aí nós vamos aplicar uma técnica que a gente chama de, aqui é série de Fourier de tempo contínuo. Série de Fourier, aliás, aí não vai ser série mais, vai ser a transformada de Fourier. Transformada de Fourier de tempo contínuo. De tempo contínuo. Então, transformada de Fourier de tempo contínuo. Tá certo? Bom, e se o sinal for um sinal discreto no tempo? Eu tenho apenas alguns pontos. Mas esse sinal é um sinal periódico. Então, eu vou chamar esse sinal, então, ó, série, sinal periódico, sinal periódico de tempo discreto, sinal periódico de tempo discreto. Sinal é periódico, só que eu tenho apenas alguns pontos dele. Sinal periódico de tempo discreto. Aí eu vou ter a série de Fourier de tempo discreto. De tempo discreto. Tempo discreto. Tá? Então, série de Fourier, tempo discreto, TD. E se o sinal for não periódico? Sinal não periódico. De tempo discreto. Aí nós vamos ter a transformada de Fourier. Transformada de Fourier de tempo discreto. De tempo discreto. Vou colocar TD aqui, tá, pessoal? Então, transformada de Fourier de tempo discreto. Bom, então, nós vamos fazer esse mapeamento, tentar fazer esse mapeamento sempre usando isso aqui, ó, relembrando esses conceitos, ó, sinal de tempo contínuo, sinal, primeiro nós vamos dividir o sinal, nós temos fazer esses quatro, sinal periódico e não periódico, tá certo? Sinal periódico e não periódico. Se o sinal é periódico no domínio do tempo contínuo, a gente aplica série de Fourier de tempo contínuo. Sinal não periódico de tempo contínuo mudou de periódico para não periódico, é transformada. Transformada.
Nós vamos usar a transformada de Fourier de tempo contínuo, tá? Sinal periódico de tempo discreto. O sinal é periódico, então é série. O sinal periódico é série. Série de Fourier de tempo discreto. O sinal é não periódico de tempo discreto. Se ele é não periódico, ele é transformada. Transformada de Fourier de tempo discreto. Tá certo? De tempo discreto. Então, essa fórmula aqui, pessoal, ela dá uma ferramenta muito poderosa para a gente. Porque, a grosso modo, nós podemos, se a gente estiver trabalhando só com sinal discreto, periódico, esse sigma aqui a gente joga ele para zero. Aí mata esse sinal aqui e multiplica por uma constante qualquer. Tá? Então, a gente consegue criar sinais periódicos e não periódicos. Porque lá na matemática aplicada, o pessoal não aprofunda muito nisso lá, não. Eles trabalham muito em cima de sinal periódico. Tá? Mas aí vem algumas notações para essa aula de hoje, que é muito importante para nós. Tá? Então, às 6h15 agora, às 6h20, 6h25, eu vou precisar dar uma pausa. Mas eu queria que vocês... Como eu falei, assim, cada aluno está no momento do curso, né? Tem gente que está mais avançado, tem gente que está mais na metade. Aqui eu vou passar com vocês aqui, ó. Então, parei aqui na exponencial complexa para mostrar como é que são essas definições, que lá na automação a gente aprende a mexer muito com os valores mais básicos, né? Seno, cosseno, né? Mas na hora que aparece esses ESP aí, na hora que aparecem essas notações matemáticas, já sai um pouco, né, do que vocês estão acostumados. Mas aqui tem apenas uma revisão básica. Eu queria que vocês aproveitassem esse restante da aula aí, para, se quiser rodar os scripts, achar que está muito básico, né? Vocês podem pular isso aí e tal. Mas aqui, ó, ele está dizendo, eu usei isso aí, lá no livro do Latte, ele diz o seguinte, né? Vamos fazer uma pequena revisão aqui, em cima de variáveis complexas, em cima do MATLAB aplicado a isso que a gente vai usar, porque vai economizar tempo, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi representar esse número aqui, ó, Z igual a 2 mais J3. Então, são as funções básicas que a gente precisa, real, imaginário, ângulo, valor absoluto, tá? Conversão da forma cartesiana para a forma polar. Olha lá, cart to pole. O 2 e o 3 aqui, ó, ele jogou nessa variável Z radiano e Z magnitude, né? Chamei aqui de magnitude. Aí ele fez o Z em graus, é igual a o Z em radiano multiplicado por 180 dividido por π. Então, esse comando aqui no MATLAB está imprimindo a magnitude do número, o número em radiano e o número em graus. Esse número aqui, então, ó, aquele na coordenada polar 2,3, usando a fórmula de Euler lá, ó, esse número aqui é 3,60 elevado a J 0,98279 em radiano, ou 3,6056 elevado a 56,3099 em graus. Eu não consegui colocar o símbolo aqui, tá, no dia, então eu deixei desse jeito mesmo. Bom, tem uns exercícios lá que ele pede para vocês. Quando vocês fazem isso na calculadora, o professor Allan Kardec ensinou lá para vocês lá um dia como é que faz essas conversões na calculadora. O que ele está fazendo é isso aqui, pessoal. E elevado a J π sobre 3, primeiro você vai usar a relação de Euler. 2 que multiplica cosseno de π sobre 3, mais J seno de π sobre 3. Depois, ele faz essa conta aqui, vai dar 1 mais J raiz de 3. A calculadora faz isso aí direto. Tá? Então, ele vai fazendo isso aqui para vocês. Vocês não precisam fazer isso para me entregar, não. Tá certo? Conversão da fórmula polar para cartesiana. É o contrário. A função é outra. Pol to car. Menos 3π. Né? Aí ele jogou nas variáveis e fez a impressão. Então, olha lá. Portanto, Z elevado 4 módulo E elevado a menos 3π sobre 4. Então, primeiro ele colocou o ângulo, né? Depois ele colocou o módulo do número. Então, deu esse outro número aqui. E na hora que a gente chegou aqui em sinal com exponencial complexa, foi o script que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? Então,
Aí eu, né, deixei ele aqui, o script, mas a gente vai começar a trabalhar aí com representação de série de Fourier, né? Quando a gente fala exponencial complexa, esse conceito que eu acabei de explicar para vocês aqui, está associado a esse E elevado ao sigma t, cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, mas tudo começou desse S, um E elevado a st, né? A exponencial, se fosse uma exponencial real, é um E elevado a st, mas esse é número real. Só que eu não quero um número real, eu quero S, um número complexo. Então ele tem uma parte real e ele tem uma parte imaginária. Tá certo? Então tá aí. Bom, esse roteiro prático 2 está aí, né? Eu falei que sempre eu vou passar uma teoria na terça, e a quarta a gente vai ficar mais com umas ilustrações do MATLAB. Só que aí acabou que hoje, né? Então, lá, tá o regime remoto, enquanto 3. Deixa eu só voltar aqui. E nesse material que eu passei para vocês, pessoal, esse MATLAB com sinais, aí eu tinha feito no modelo introdução na aula passada, essa dúvida que a Thaís deu foi muito boa. Que ela falou assim, professor, na aula passada você usou um número, por que agora você usou o outro? Né? Tem a ver com a função, a taxa de amostragem. Tem uma regra, né, que eu não expliquei essa teoria para vocês, mas vocês já viram lá, deve ter visto em alguma disciplina. Eu tenho um sinal, esse sinal está variando no tempo, a frequência básica desse sinal, por exemplo, seria 60 Hz, sinal de tensão. Qual seria a mínima frequência para eu amostrar esse sinal? A quantidade de pontos. A taxa de amostragem do Nyquist diz que seria pelo menos 2 vezes esse valor. Então, para a frequência de 60 Hz, seria pelo menos 120 pontos. Pelo menos 120 pontos. Então, nesse script que eu acabei de mostrar para vocês, eu peguei 20 mil pontos. Pegar muitos pontos é ruim. Pegar poucos pontos podem dar eles. Então, o que eu fiz aqui nos sinais básicos, né? Esses sinais básicos aqui foi esse roteiro prático 2. E eu vou deixar, pessoal, esses números complexos aqui, prática, roteiro prático 3. Aí o Gabriel, né, está mais avançado no curso, e a Thaís, ela está mais no início, né, ela é mais no meio, como ela me falou. Então, lá no livro do Lattes, tem um passo a passo que ele vai ilustrando lá no MATLAB, e aí eu peguei esses scripts e fui mapeando eles aqui para os exemplos, que é esses exemplos desse roteiro. E depois ele vai crescendo, chamando alguma atenção aqui para alguma particularidade ou outra, tá? E vai chegar, igual ele colocou lá, né? Para a gente ter uma boa revisão, para a gente chegar no curso de sinais. Tem um negócio aqui até interessante, ó. Aí ele mostra como é que cria os vetores, né? Notação vetorial para... Como é que eu calculo todas as raízes cúbicas, né, de menos 1 nessa relação ômega 3 igual a menos 1, que é igual a E elevado a J, π mais 2π, K, para K inteiro. E ele vai melhorando isso. Então, por exemplo, esse exercício 12 aqui, ó. Olha só esse exemplo 12. Represente 2 ciclos do sinal. Até coloquei seno aqui com M, mas na verdade é seno de seno, né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu quero que você simule para mim seno de 2π 10t mais π sobre 6. E eu quero que você faça isso com 512 pontos, dentro do intervalo. Os 2 ciclos estão dentro do intervalo 0 a 0,2. E está dizendo para você assim, ó, o sinal tem um sinal de 10 Hz, eu quero que você me mostre 2 ciclos desse sinal, tá? E esse sinal ele foi construído com 512 pontos, nesse determinado intervalo. Então, esse script aqui está fazendo isso, tá, pessoal? Aí eu coloquei aqui uns exercícios propostos que eu pretendo fazer com vocês amanhã. Eu vou melhorar, vou trazer mais coisas, tá? E aí tem uma coisa que eu não fiz com vocês ainda. Por exemplo, sinal causal, sinal não causal, que é a classificação de sinais
e de sistemas. Lá em teoria de controle, lá no, né, o pessoal fala muito de sistema do tipo linear e variante no tempo, tá certo? Mas quando a gente precisa de um pouco mais, a gente vai precisar de um pouco mais. Sinal determinístico, sinal estocástico. Então, nós vamos ter essa oportunidade de tirar essas dúvidas. Então, 6h24 agora, eu queria que vocês pegassem esse script. Eu não vou ficar aqui online, porque eu preciso... na verdade, eu vou precisar fechar minha tela aqui um pouco mais cedo, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? E aí eu montei esse script baseado no capítulo 1, no apêndice do LAT. E aí eu queria sugerir que vocês pegassem esse script, executassem ele, tá? E aí amanhã eu vou tirar dúvida de vocês, ou desse, ou da lista, né? E terminar essa parte que é classificação de sinais. Passada essa semana, pessoal, nós vamos sair da parte, vamos pensar assim, mais de conceitos fundamentais e entrar na série de Fourier transformada de Fourier em representação de sinais. Tá certo? Então é 6h25 agora, eu vou parar de compartilhar minha tela e queria deixar aqui livre, né, aberto aí para vocês tirarem alguma dúvida. O Gabriel e a Thaís. Professora, eu tô de boa. Tá tranquilo? Então tá bem explicativo. Oi? Achando as aulas bem explicativas. Ah, tá. Você, Thaís, na verdade, uma coisa que eu fiz, porque assim, quando eu entrei aí quando eu fui contratado, né, a Adriele falou, Sr. Geraldo, você tem que propor uma disciplina de sinais, uma eletiva. Aí eu falei, bom, propor uma disciplina só de MATLAB é muito pouco, entendeu? Porque o MATLAB vocês já têm lá na programação 1 e na programação 2. Então, talvez não fique um negócio tão atrativo. Só que quando a gente propõe uma disciplina igual processamento de sinais, ao que a automação precisa, aí, como ela falou assim, ó, tem que fazer isso hoje, para eu propor hoje, para os alunos matricularem. E hoje é o último dia da matrícula. Só que a gente cai naquele gap, porque muitas vezes tem aluno que está assim, lá no 3º e 4º período, e tem um aluno que está lá no 8º período, entendeu? Mas eu tô achando bom que tá bem explicativo, porque todas as matérias que a gente precisa utilizar o MATLAB, eu vejo muitos professores explicando, porque igual PROG 1 e PROG 2, PROG 1, se não me engano, é SILAB, e PROG 2, nossa, C++. A gente não tem uma matéria que ensina, tipo, os passo a passo do MATLAB. Tá. Então, eu tô achando bem bom, porque tem bastantes exemplos no roteiro. Tá, então tá bom. Então vamos combinar o seguinte, o meu objetivo era esse mesmo. Infelizmente, a turma tem só 4 alunos, né, 5 alunos, então isso é um desafio a mais para mim, porque eu tenho que gravar as aulas e manter vocês aí antenados e com as coisas que precisam fazer. A partir da semana que vem, a gente vai começar com umas partes mais interessantes, né? Vendo como é que representa esses sinais, como é que vencendo essa etapa inicial aqui do curso, tá certo? Mas eu recomendo que vocês, né, peguem lá o livro do LAT e vai dando uma estudada bem gostosa, porque lá ele tem uma leitura mais fácil. Eu achei que não tivesse esse livro do LAT na biblioteca. Então, no início, eu estava até falando para vocês para usar o livro do Oppenheim, mas o livro do LAT eu acho que ele vai ser mais interessante para essa etapa inicial do curso. Quando eu comecei a estudar essas coisas aí, o Oppenheim ele é um clássico, mas esses caras muito papas da área, eles não gostam de ficar explicando muita coisa não, sabe? Então, se você pegar aqui, ó, no e-books, então na hora de ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, aqui, ó, Sinais e Sistemas, esse é o livro. Eu não sabia que tinha esse livro, eu nem tinha colocado ele na ementa de vocês. Eu não sabia que tinha ele, aliás... Eu sabia que tinha um livro em capa dura, lá na biblioteca, mas não sabia que tinha ele no e-books. Então, quando vocês vierem aqui, ó, e-books, minha biblioteca, tem 2 livros muito interessantes do que a gente está vendo. Tem esse livro de sinais, quando eu falo LAT, é esse aqui. E tem esse livro, Programação em MATLAB para Engenheiros, que eu coloquei na ementa de vocês, eu atualizei a ementa de vocês hoje. Tá?
Então, eu vou pegar essa ementa e vou atualizar aí para vocês, tá? Então, eu vou jogar aqui, vou parar de compartilhar a minha tela e vou jogar essa ementa atualizada aí para vocês, tá? Só um minuto. Então, tá aí, só um minuto. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui. Então, tá aí, ó. Tá? Então, eu precisei fazer uma pequena mudança. Aí, a mudança que eu fiz foi justamente essa. Vou compartilhar aqui, ó. Compartilhar a tela com vocês. Então, esse livro aqui, que eu não sabia que tinha aí no online, tá? Esse Programação em MATLAB para Engenheiros. Tem ele aí na biblioteca digital de vocês. Por outro lado, eu compartilhei com vocês um livro aí de implementação em MATLAB, um PDF, tá? De uma apostila, de um livro aqui, ó. Sinais e Sistemas. Esse é o que eu tirei da bibliografia, porque não tem na biblioteca básica de vocês, tá certo? Então, pessoal, por hoje o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Então, amanhã nosso próximo encontro às 5 horas. E amanhã eu compartilho a aula, subo a aula e vou liberar aqui para vocês tirarem tirar dúvida aí. Tá certo? Tá bom. Tá certo, professor. Obrigado pela aula. Beleza, Gabriel. Um abraço para você aí, um abraço aí, Thaís. Abraço. Obrigado, professor. Nada, tchau.